E se eu te disser que Deus já está fazendo um novo na sua vida e você não percebeu porque você ainda está fixada naquilo que se passou? Pois é. Em Isaías 43 tem uma palavra para o seu coração. E eu vou te ensinar hoje como você vai enxergar o novo de Deus na sua vida. Fica aqui comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e é um prazer te receber aqui. E olha só, a gente está num ambiente novo. A gente está aqui, ó, no closet. Ai, meu Deus, da minha casa. É um prazer te receber dentro da minha casa, num lugar que é, assim, muito dificilmente alguém vem aqui, porque é o nosso quartinho de oração. Mas eu senti de fazer o nosso vídeo aqui hoje, sem roteiro. Eu só botei algumas coisas aqui escritas para eu também não me perder, mas um papo de amigas, um papo entre mulheres cristãs, um papo de uma dona de casa que agora conseguiu um tempo no meio-dia, que é o horário que minha filha está fazendo natação, meu esposo foi. Consegui esse tempinho, eu gostaria muito de sentar aqui e conversar com você. Vamos lá. Eu sei que muitas de nós temos uma dificuldade enorme de perceber o novo de Deus em nossas vidas. Eu também. Então eu precisava compartilhar isso, que é uma mensagem que eu trouxe nessa semana numa live com uma amiga minha chamada Larissa Barreto. E essa palavra falou tanto comigo que eu precisava trazer aqui para o canal, de uma forma muito mais leve, muito mais descontraída, sem um roteiro, sabe? Muito mais humanizada. E quem sabe, né, a gente não começa a fazer vídeos assim, né? Mais descolado. Vamos lá, deixa eu falar com você. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Isaías 43 e eu vou ler com você os versículos 18 e 19, que diz assim: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. É interessante quando a gente começa a debruçar os estudos em relação a Isaías. Isaías, ele é um profeta que ele foi um profeta que ele viveu 700 anos antes de Cristo. E toda a sua promessa, toda a sua palavra profética direcionada àquele povo, ela apontava para Cristo. E aí a gente vê que Isaías, ele era aí, né, ele foi um profeta messiânico, ele apontava para Cristo. E além disso, a gente pode analisar três pequenos, na verdade, esse livro é cortado em três partes: antes, durante e pós o exílio. E essa parte aqui que eu li para vocês, Isaías estava profetizando, declarando as palavras de Deus na época do exílio babilônico. A gente vê ali que eles estavam passando por esse exílio babilônico, e isso tudo foi devido a uma ausência, na verdade, uma desobediência aos padrões divinos. E ali o Senhor ele traz justiça e arrependimento por meio do exílio babilônico, né? E isso foi profetizado por vários homens de Deus, inclusive Jeremias, que se você não estudou ainda o livro de Jeremias, eu indico você a estudar porque tem uma preciosidade, há grandes lições que nós podemos tirar com Jeremias. Mas voltando aqui para Isaías, para esse momento, para esse contexto histórico, a gente vê que o Senhor ele está trazendo uma mensagem para aquele povo, né? Muito embora eles estavam sendo tratados pelo Senhor, Deus amava Israel, Deus ama Israel, né? Muitas vezes a gente questiona o povo de Deus, a gente questiona o povo que estava lá no deserto, que murmurava. Nós também muitas vezes fazemos a mesma coisa, mas Deus tem algo muito grande com Israel. Eles são escolhidos do Senhor. E hoje nós também participamos dessa promessa de Deus, porque nós fomos enxertados e adotados pelo Senhor. Mas nesse momento aqui a gente vê algo interessante que o Senhor começa a falar com aquele povo. Ele diz assim, ó: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Isso me faz pensar em várias situações, né?
Quando a gente olha para a história de Israel é marcada por poder, por glória, e não é o poder humano, né, é um poder de Deus mesmo. A gente vê ali o Senhor levantando Abraão, sabe, lançando palavras proféticas a ele, levantando depois de muitos anos, de alguns anos, José, e tudo aquilo que ele viveu, né, lá com os irmãos. Então ele não considerava isso, pelo contrário, ele abraçou todo Israel, né, tudo aquilo que existia de Israel naquele momento e abençoou. A gente vê também Moisés, por exemplo, que foi um grande libertador do povo de Israel. Gente, que história de Moisés, né? Hebreu, escolhido numa terra estranha, que nasceu, viveu dentro do palácio do próprio inimigo. Que história, né? Que Moisés viveu um poder e uma glória tremenda, a sarça ardente, é, ver o mar aberto. Gente, quando o pessoal lembrava disso, eu acredito que trazia ali um saudosismo daquilo que viveu. Mas também, além de trazer essa questão saudosista boa, fazia com que o povo pensasse assim: poxa, Deus fez tanta coisa lá atrás, mas agora não está fazendo. E quando a gente olha todo esse contexto de Isaías 43, a gente vê que Deus, no início, já está falando assim: olha, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, Deus ele tinha notado que tudo aquilo que eles estavam passando naquele momento estava mexendo na identidade do povo. E muitas vezes é assim, né? Tudo aquilo que nós estamos passando hoje, seja fruto de um mau posicionamento, ou mesmo fruto da vida, aquilo que acontece na nossa vida que é comum, né, as lutas, ou até mesmo instrumentos de Deus para realmente forjar o nosso caráter. Muitas vezes a gente pode ser pego pelos sentimentos que temos naquele momento e perdermos de vista a nossa identidade, aquilo que nós somos. Então, no início de Isaías 43, Deus já começa a reafirmar a identidade daquele povo, dizendo que eles eram escolhidos do Senhor, que eles eram filhos de Deus. Interessante é que muitas vezes, quando nós estamos lembrando das coisas que se passaram, a gente tem uma tendência a não perceber o que está acontecendo no hoje. Por exemplo, quando a gente saiu de um emprego, né, e esse emprego, ele poderia ser horrível, mas ele tinha um bom salário, tinha uma possibilidade de ganho extra, tinha uma possibilidade de crescimento profissional, e aí a gente acaba se fixando naquilo que era muito bom. E aí hoje, você, né, a maior parte do meu público aqui é mulher. Pensa naquele trabalho que te dava tudo, e hoje você está lavando cueca, limpando tênis, arrumando a casa. Gente, vamos lá. Uma mulher que sempre trabalhou fora, que poderia comprar tudo o que queria, tudo não, né? Ninguém compra tudo que quer, mas que tinha um poder de ganho e aí ela está hoje dentro de casa e não consegue se perceber, não consegue notar quem ela é, porque muitas vezes a identidade dela estava atrelada ao que ela fazia, não aquilo que ela de fato era, ou na verdade de fato é. Uma outra coisa, né? Quando uma mulher ela viveu um relacionamento muito ruim, um relacionamento muito abusivo, e Deus a livrou desse homem, e aí ela está hoje solteira, mas continua com carência. E aí ela fica assim, poxa, mas eu pelo menos eu ganhava algum presente, ou pelo menos eu estava ali, aí era muito amada, alguém me fazia carinho, mas hoje a sensação de estar muito sozinha acaba fazendo você se lembrar daquilo que foi lá atrás. Mas também tem aquelas pessoas que viveram coisas grandiosas na obra de Deus. Por exemplo, pessoas que viram coisas, que ouviram Deus fazer coisas maravilhosas, falar coisas maravilhosas, que viram um doente ser curado na frente delas, que viram pessoas que andavam de muletas e, né, cadeira de roda e levantar no momento de oração e ser curada, e achar que Deus hoje não faz mais nada disso, né? Achar que Deus só fazia coisas grandes lá atrás, se fixar com coisas tão boas que aconteciam lá atrás, assim como o povo de Israel, e não notar o novo de Deus.
naquele momento. E talvez você também possa estar se lembrando daquilo que você viveu lá atrás. Ah, eu bebia, fumava, fazia um monte de coisa, a vida era tão mais simples, tão mais tranquila, mas agora que eu me converti, meu Deus, o que está acontecendo? Não é assim? Muitas vezes a gente acaba atrelando aquilo que se foi e se fixa, né? De modo que a gente não consegue perceber aquilo que está acontecendo agora. E por que que eu falei tudo isso? Porque eu quero construir um pensamento com você sobre passado, presente e futuro. São três coisas que estão aqui apenas nesses dois versículos. Vamos lá. O verso 18 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eu quero que você entenda isso. Você nunca pode se comparar, nunca pode comparar aquilo que Deus está fazendo agora com aquilo que se passou. Porque se é algo novo, significa que é novo, que é inédito, que você nunca viu. Então você não tem que se prender às experiências antigas achando que Deus vai se mover da mesma forma. Eu me converti com 15 anos e eu entendia que eu precisava trabalhar na minha igreja. Eu precisava somente servir a minha igreja local, né? O sucesso do meu ministério estaria atrelado àquilo que eu entregava para minha igreja local. E até aí nunca vi nenhum problema. Então, o que que acontecia? Eu, desde os meus 18 anos, dou aula, né, na igreja. Eu tô com 30, vou fazer 33 agora em maio. Então, eu sempre dei aula na igreja, eu sempre investi no meu chamado, sempre investi naquilo que Deus já tinha falado comigo. Eu sou professora de formação. Graças a Deus agora concluí a faculdade de teologia também. Então, eu sempre investi naquilo que Deus tinha entregue a mim, certo? E naquilo que Ele tinha me dado como dom. Eu acredito que o dom, ele deva ser multiplicado, ele deva ser bem cuidado, deva ser bem tratado. Então, eu sempre tratei o meu dom com o maior zelo possível. E aí, eu estava numa igreja, fiquei uns 15 anos nessa igreja e fui para outra. E no encontro com Deus, uma irmã, uma mulher usada pelo Senhor, ela chegou e falou assim: Mari, Deus vai te dar um livro. Deus quer que você comece a escrever. E ali, gente, eu entrei em pânico. Porque eu pensei, gente, eu já estou bem trabalhando na igreja. Olha, eu sempre servi a igreja, eu sempre servi em evangelismos. Foram muitos morros que eu subi durante, sabe, a minha adolescência, a minha juventude. E quando eu não fazia parte de uma coisa que estava dentro da igreja, eu fazia parte de uma coisa que era uma organização, um organismo, né, de fato. E quando o Senhor falou para mim, para eu fazer um livro, eu já comecei a entrar em choque, porque era uma coisa que eu iria fazer sozinha, né? O livro não sai da igreja, mas o livro sai da pessoa que está escrevendo. Claro que é uma revelação que Deus dá, uma iluminação que Deus dá, mas isso acaba sendo uma coisa individual. Não sei se você está conseguindo me entender. E isso começou a ofender aquilo que eu imaginava. E olha só, eu não sou nem um pouco contra quem escreve livros. Eu consumo muitos livros, gente, aqui, ó, do meu lado, dentro do closet, eu tenho uma pequena biblioteca, tenho várias coisas aqui que eu leio de experiências pessoais. Então, muitas vezes acaba que a gente tem preconceito, não o que os outros vão fazer, mas o que a gente de fato vai fazer, né? Eu não sei se você é assim, mas por aqui acaba tendo umas coisinhas assim. Pois bem, eu atendi o chamado de Deus e alguns meses depois eu comecei a fazer, inclusive vou tentar lançar esse livro esse ano, tá? Se alguma editora estiver aí me assistindo, tô aqui, tá bom? É um livro poderoso que traz a mensagem de Cristo para a igreja de hoje em dia. Não vou falar muito, mas é uma coisa muito maravilhosa que o Senhor está entregando. Não é porque eu estou escrevendo, mas é porque é o Senhor que está entregando essa mensagem. Depois eu recebi uma palavra profética de que Deus estaria é, fazendo com que a minha voz fosse para muitos e muitos lugares, iria romper territórios. E eu pensei assim, como que a minha voz vai romper? Eu não canto. Eu só pensei em cantar. Eu falei, gente, eu não canto. Tudo bem, eu prego de vez em quando, mas
não é uma coisa tão relevante assim, né, não é uma coisa que eu faço o tempo todo. E eu comecei a cair, gente, numa noia danada. Cara, como que vai acontecer isso? Eu fiquei louca. E eu perguntava para Deus: Deus, me revela, me fala, porque eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero entregar tudo aquilo que o Senhor tem a fazer na minha vida, tudo aquilo que é do outro, mas aquilo que é meu, eu quero fazer tudo, eu quero receber tudo. Me entrega tudo. E aí, o Senhor, com o passar do tempo, ele foi não só usando pessoas de fora, mas usando também o meu esposo. E meu esposo falou assim: por que que você não grava os vídeos aqui em casa mesmo? Fala aquilo que o Senhor tem, sabe, dado para você. E eu, nossa, mas eu nunca pensei em gravar vídeo. Cara, nada a ver. Eu de frente para a câmera, não. E muito insegura, com tudo aquilo que, com a forma que eu falo, com a forma que eu me expresso, se a outra pessoa está entendendo ou não. É muito bom você estar em sala de aula porque você vê a reação dos seus alunos. E depois de um tempo dando aula, você sabe quem entendeu e quem não entendeu. Então você vai e explica de uma outra forma. Mas aqui eu não consigo entender se você está entendendo o que eu estou falando. Até porque eu só estou olhando para os dois botõezinhos, as duas câmerazinhas do meu celular. E é isso. É isso que eu tenho. O celular, a Bíblia e o computador que eu coloquei aqui, os tópicos que eu quero conversar com você. Então, eu estou sendo muito vulnerável para que você também entenda essa mensagem. E aí o Senhor foi me pontuando, até que um dia eu fiquei de frente à câmera e eu vi que eu conseguia fazer. E aí eu comecei a fazer os vídeos no Instagram. E aí, gente, me deu uma coisa, um pânico, eu não sei explicar muito bem. Eu comecei a pensar que eu estava fazendo uma coisa muito errada, que eu tinha que fazer uma coisa dentro da igreja, porque a minha mentalidade não estava ajustada àquilo que Deus estava me entregando. E eu esmoreci e parei. E nesse momento que eu parei, eu comecei a ficar muito mal, porque por mais que eu ficasse com medo de fazer os vídeos na internet, porque era uma coisa minha, não era aquilo que as pessoas falavam, mas era basicamente aquilo que estava no meu coração, né? Um medo, uma intimidação muito grande. Eu parei, mas ao mesmo tempo que eu parei, alguma coisa dentro de mim ardia. E era uma sensação de que eu não estava completando, não estava sendo obediente. E eu orava muito ao Senhor pedindo perdão, mas eu não tinha força para conseguir continuar, permanecer. E aí o Senhor, eu fui na igreja e uma irmã mandou uma mensagem para mim: Mari, você está aqui? Ela já tinha tentado me ligar alguns dias atrás. Eu não tinha conseguido falar com ela, não sei o que estava acontecendo, mas não conseguia atender o telefone. E aí na igreja ela falou: vamos no banheiro. Eu falei: bora, amém, bora lá. Quando eu cheguei no banheiro, ela falou assim para mim: olha, Mari, Deus, eu fui no monte e Deus falou para mim que você fez a criança nascer, mas você deixou o bebê morrer. E ali eu senti uma coisa tão forte no meu coração. Eu só chorei, mas era um choro desesperado de arrependimento e de um pedido de perdão ao Senhor. Porque eu entendi que aquilo que eu paro, eu sei que outras pessoas podem fazer, mas é uma coisa minha com Deus, eu não posso parar. E ali foi uma coisa muito constrangedora, né, que eu vivi. Eu precisava também compartilhar isso com vocês. Foi tão constrangedora que ela falou assim: mas o Senhor, ele conhece o seu coração e ele fala que esse bebê está ressuscitando. Você não foi fiel, mas ele está ressuscitando. Ele conhece aquilo que você carrega, ele conhece seu coração, ele conhece o temor do seu coração. Então o Senhor, ele me tratou ali na minha ignorância, no meu ego, né? Naquela questão que eu tinha de querer aprovação. E o Senhor, ele foi tratando de modo que eu não fiquei apenas no Instagram, mas eu vim aqui para o YouTube. E eu alarguei, expandi as tendas. Mas Maria, na igreja, eu continuo amando, servindo. E eu vou continuar servindo, né? Eu entendo que aquilo que eu faço fora, hoje, né? Demorei muito para entender. Eu não estou desonrando aquilo que eu faço dentro da igreja, mas eu estou honrando aquilo que eu entendi da parte do Senhor. Muitas pessoas podem não compreender aquilo que você carrega, mas não é porque as pessoas não compreendem que você não deve fazer.
Então, eu precisei entender esse novo de Deus. E o novo de Deus, ele vem carregado de ofensa e ele vai ofender você. Ele vai ofender aquilo que você acredita como teologia, ele vai ofender os seus pensamentos, muitas vezes ele vai ofender até a sua formação pessoal, a sua identidade. Que na verdade não é a identidade que ele fez para você, mas a identidade que o mundo estabeleceu sobre você. A criação estabeleceu sobre você. Então isso é muito interessante a gente perceber, né? Como as coisas que começam tão pequenas, elas apontam para algo muito maior. Meu canal é muito pequeno, mas eu tenho certeza que ele vai atingir quem deve atingir, quem Deus quer que atinja. Não, eu entendi que não é sobre números, mas é sobre um bom conteúdo, é sobre o melhor que eu posso fazer, o melhor que eu posso entregar, porque não é para pessoas, mas é para Deus. E a partir do momento que eu entrego algo de excelente para Deus, o Senhor ele encaminha para pessoas certas que precisam ouvir disso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu me moldei ao padrão que eu tinha feito, daquilo que eu fui criada, daquilo que eu fui formada, e eu não conseguia identificar o tempo novo de Deus na minha vida. Eu não conseguia identificar o novo de Deus na minha vida. E eu preciso também falar duas coisas, né? Esse versículo ele tem dois verbos muito interessantes, que é o lembrar e considerar. O lembrar, ele vem do hebraico zakar, que significa não é recordar aquilo que você viveu. Por exemplo, ontem eu comi um cachorro quente, um hambúrguer, estava delicioso. Não é sobre isso. É você recordar com apego, com fixação. É como se você fosse refém de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. E o considerar é você analisar e estabelecer como padrão. O que eu estava então fazendo? Eu estava lembrando daquilo que foi muito bom, daquilo que eu vivi que foi extraordinário. E estava levando aquilo, considerando aquilo como um padrão. Então, quando eu lembro, me fixo naquilo e eu torno isso como padrão, eu não consigo perceber o novo de Deus na minha vida. Entende? Agora, onde eu estou querendo chegar? Não projete o passado no seu presente e no futuro. Se você quer viver a coisa nova do Senhor na sua vida, não projete aquilo que passou. Deus vai ofender toda a sua lógica, todo o seu pensamento e toda a sua teologia, para que ele possa realizar o novo de Deus. Versículo 19 diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Versículo 18, ele falou no passado. Não considereis, não lembreis o que passou. Aqui ele está falando, eis que faço. Faço é presente, é agora, né? É aquilo que ele está realizando, não é o que ele realizou. Eu sei que isso pode parecer até bobo de ser falado, mas eu estou falando de uma forma muito simples para que você entenda. É como se eu estivesse conversando com uma amiga. Eu estou aqui conversando com a minha amiga de Jesus, que está aqui ouvindo a mim esse tempo inteiro e entendendo o que o Senhor está falando para você. Entende? Não é o que aconteceu, não é o que passou, é o que Ele está fazendo. É agora, é no momento. E aí, observa a outra pergunta. Não percebeis? Será que você ainda não percebeu o que Deus está fazendo agora? Será que todos os sinais que Ele tem trazido para a sua vida ainda não são capazes de você conseguir compreender o que Deus tem a realizar na sua vida a partir de agora? E aí eu preciso também falar uma outra coisa para você, na verdade, fazer uma pergunta. Realmente você está disposta a viver o novo? Porque viver o novo é viver também debaixo de uma nova mentalidade, de uma nova forma de se movimentar. Não é fazendo as mesmas coisas antigamente, porque aquilo que dava certo antigamente, você fazia antigamente, ótimo. Mas agora, aquilo que você está fazendo nesse momento, debaixo dessa coisa nova, vai ser desgastante.
Você acha que é fácil para mim estar de frente a um celular? Não, não é. Às vezes é tão difícil quanto você postar um vídeo e não ter nenhum comentário. Por quê? Você não sabe nem quem ouviu, quem assistiu, se a pessoa recebeu, eu não recebi. Não sei, não sei, não sei se você está recebendo. Agora, realmente, para você viver o novo, você precisa estar disposta a participar de coisas que você nunca participou. E isso vai te desgastar, seja emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque não é fácil, né? Você começar a fazer coisas que você nunca fez. Não é fácil, mas é necessário, porque você é uma mulher ou um homem muito obediente, não é verdade? E o novo de Deus, ele não se compara com o antigo. Eu sei que eu estou falando coisas assim que parecem ser repetitivas, mas isso é é, para a gente observar, para a gente reter mais. Você acha que a Bíblia ela fala coisas super diferentes o tempo inteiro? Claro que não. A Bíblia ela repete muitas coisas para justamente a gente internalizar, né? Fazer com que aquilo seja inculcado na nossa mente e que a partir daquele momento a gente possa, né, viver debaixo daquilo que o Senhor tem e está trazendo para esse tempo. Então, eu vou ser repetitiva justamente para que você compreenda aquilo que o Senhor tem a entregar. Então, o novo ele não se compara com o antigo, né, nem o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Isso também é muito importante fazer. Porque algumas pessoas que estão do seu lado podem estar vivendo a fase que você viveu. E aí você fala, não, é melhor eu voltar para trás. Outras pessoas podem estar à frente de você e talvez você se cobre porque você precisa correr. Afinal de contas, todo mundo está correndo. Ou a outra pessoa também pode estar vivendo o novo de Deus, que não necessariamente é aquilo que você está carregando. Então você não precisa e não pode se comparar com aquilo que outras pessoas vivem e nem aquilo que você viveu lá atrás. Mas você precisa entender e discernir de Deus qual é o novo tempo de Deus para você e qual é a nova coisa que Ele está realizando, entendendo que ela é inédita. Não é aquilo que você viveu, é o novo. Novo é novo. Se não fosse novo, não teria essa palavra. Não seria essa palavra, certo? A segunda parte do verso 19 diz: Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos lá. Eu sei que hoje é possível fazer muitas coisas, mas naquela época, Deus ele estava dizendo uma coisa literal quando ele fala: Porei um caminho no deserto? A resposta é óbvia: não. Como que uma pessoa ia botar um caminho no deserto, se no deserto tem tempestade de areia? As dunas elas saem de um lado para o outro. É possível isso? Claro que não. Então, ele está falando sobre um prisma espiritual. Deus, ele está dizendo assim, olha, no lugar devastado da sua vida, no pior momento da sua vida, no seu deserto, eu porei um caminho. E olha que interessante isso. Ele está dizendo que ele vai colocar um caminho no deserto, mas ele não está dizendo que ele vai te tirar do deserto. Muitas vezes, no pior momento da sua vida, você não vai ter uma retirada brusca da parte de Deus, mas você vai ter um direcionamento da parte do Senhor naquele pior momento. E é muito melhor você ter um direcionamento no deserto do que você viver no palácio sem direção alguma. A outra parte fala sobre rios no ermo. Ermo é um lugar também que não tem vida alguma. E aí ele não está falando de uma questão, de novo, né, literal, mas ele está falando de uma questão espiritual. Então ele fala, olha, no lugar onde você não tem vida alguma, eu sou capaz de trazer a vida. Olha que interessante isso. Então ele fala, vamos lembrar, né? Ele fala, não se lembre daquilo que passou e não considere aquilo que foi antigo. Eis que faço uma coisa nova. Será que você não percebeu? E aí ele fala: eu vou colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Então, o que significa tudo isso, Mariana, que você está trazendo aqui? Não é o passado que vai definir o seu futuro. Quem define o presente e o futuro é a coisa nova que Deus está realizando na sua vida. É interessante perceber, né, essa conjuntura de Isaías, porque ele começa a apontar o início
daquilo que é a coisa nova. Ele começa a falar do que Deus vai começar a fazer. E olha onde ele termina o capítulo 43, lá em Isaías 45. Ai, mas não estou entendendo nada. Calma, tu vai entender. Isaías 45, do 1 ao 7, ele vai falar que Deus vai estar trazendo Ciro, que, se eu não me engano, tá? Depois você bota aqui nos comentários, ele nem tinha nascido, ele estava dando nome a um homem que não tinha nascido. Um homem que foi, né, persa, ou seja, ele era judeu, ele era hebreu, ele era da religião da época, ele fez todos os prismas, todos os dogmas religiosos dos judeus. Não, ele nem conhecia, ele era politeísta. Todos os reinos que existiram naquela época, né? Eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam outros deuses. E aí Deus usa Isaías e profetiza sobre Ciro, que ele é um rei persa, politeísta, fora da lei judaica, dizendo que eles iriam o quê? Libertar o povo. Então, Isaías 43 começa dizendo que Deus está fazendo uma coisa nova. Lembra que eu falei que Deus iria ofender a nossa ótica, a nossa teologia? Você acha que ele não fez isso no passado? Pensa nesse povo que teve Davi, José, que teve Moisés, libertador, tudo judeu, tudo dali, sabe? Pensa nesse povo, tudo hebreu, tudo povo de Deus, tudo que servia ao mesmo Deus que eles, ouvindo que Deus faria uma coisa nova, e que essa coisa nova, quem era? Era Ciro. Agora pensa essa loucura. Ciro, que ele não adorava Deus, que era uma pessoa totalmente avessa aos costumes judaicos, ele que libertaria o povo do exílio, porque afinal de contas foram os persas que acabaram com o Império Babilônico. Deus usou uma pessoa improvável para fazer algo improvável, que ofendeu toda a lógica daquele povo, mas para que pudesse salvar toda essa população, para que eles pudessem voltar para o seu lugar de origem, a fim de que mais à frente Jesus viesse. Ele escolheu uma pessoa improvável para fazer algo improvável. E Deus está escolhendo ainda pessoas hoje que são improváveis, assim como eu, que era improvável, impossível de estar diante de uma câmera pregando para você e falando daquilo que Deus está fazendo. Ou seja, tudo isso vai apontar para a história de Cristo, para a vinda de Cristo. Ou seja, aquilo que aconteceu lá em Isaías, que apontava diretamente para aquilo que Jesus ia fazer mais à frente, hoje, todas nós somos participantes daquilo que Deus vai fazer lá na frente. Na verdade, aquilo que Ele já está fazendo. Entende isso? A coisa nova na nossa sociedade, na nossa geração, é o avivamento. Jesus já veio, mas ele vai voltar. E ele deixou o Espírito Santo dentro de nós, para que pudéssemos ter Deus dentro de nós, a fim de que a gente pudesse fazer coisas extraordinárias, coisas em que movimentassem o reino de Deus, coisas que apontassem para o avivamento que foi prometido ainda lá em Joel, um grande derramar do Espírito Santo antes da vinda de Cristo. Você consegue compreender a profundidade que essa palavra está trazendo para hoje? Deus ele está apontando para algo muito maior do que nós. Nós não somos protagonistas nem das nossas vidas, somos apenas coadjuvantes. Nós estamos apenas servindo ao Senhor para que Ele possa propagar algo que é muito maior. Somos participantes, somos vírgulas, na verdade, de uma história escrita para um reino absoluto, verdadeiro, que é o reino de Deus. Fazemos parte daquilo que o Senhor quer realizar aqui na terra. Assim como Isaías, que estava profetizando uma coisa nova, estava preparando o povo para viver o novo de Deus. Eu
Estou falando com você. Olha, para de viver, para de pensar naquilo que se passou, para de viver aquilo que aconteceu. Seja uma história maravilhosa da parte de Deus, seja um abuso, seja uma falta de paternidade, seja uma orfandade, seja o que for, aquilo que te faz pensar todos os dias do que você viveu, sabe, aquilo que molda a sua identidade, deixa para trás. Eis que faço, Deus já está fazendo. A coisa nova, será que você não percebeu? Será que você ainda não percebeu o nível de libertação que Deus está trazendo para o Brasil? Será que você não percebeu o nível de pessoas que são improváveis, que estão fazendo coisas improváveis, mas que estão proclamando o ID do Senhor, que estão proclamando aquilo que Deus deseja fazer neste tempo? O que Ele deseja fazer nesse tempo para o Brasil, para nós, mulheres, homens de Deus, jovens? Deus está querendo trazer um verdadeiro derramar, um avivamento, e esse avivamento precisa que nós entendamos que Deus já está fazendo. O avivamento muitas vezes não é Deus chegar à terra, mas somos nós entendermos que Ele já está aqui. Você consegue compreender isso? Sabe, temos uma palavra sobre o Brasil, nós somos brasas vivas, somos celeiro de missionários. Nós temos uma palavra de um grande avivamento que vai acontecer no nosso país. E será que você ainda não percebeu que Deus já está fazendo? Quantas movimentações estão acontecendo, sabe? No Brasil, esse final de semana, hoje é dia 31/1, está acontecendo o Descende, né, nas 5 regiões do Brasil. Quantos jovens, homens, mulheres, adultos, crianças estão participando desse grande alargar de tendas que o Brasil está vivendo? Será que você ainda não percebeu? Mas você está preso naquilo que aconteceu em 1900 e bolinha. Você está preso naquilo que aconteceu de ruim na sua vida. Você está preso no que fizeram com você. Para, muda tua mente. Começa a enxergar o que Deus está fazendo agora. Deus quer trazer um grande avivamento para o Brasil. E você precisa estar preparada para isso. Você precisa entender que Deus já está fazendo. Você quer participar disso ou não? Porque se você não quiser, ok, eu quero. Eu quero. Então, eu me posiciono em fazer uma coisa que eu nunca fiz, para acordar outras pessoas que também precisam fazer coisas que nunca fizeram, a fim de que o Evangelho seja proclamado e pessoas possam receber da parte do Senhor aquilo que Ele prometeu. Pessoas possam receber um avivamento, o Espírito Santo, o batismo no Espírito, possam ser usadas com tamanha glória de Deus, que possam ver paralíticos andar, cegos ver, surdos ouvir. Gente, o Senhor tem tanto a fazer, mas ainda estamos presos numa frase: será que você ainda não percebeu? Será que não percebeis? Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia. Se você, parou aqui nesse vídeo e você está me ouvindo até agora, é porque você vai ser participante do grande avivamento que o Senhor está fazendo, está promovendo no nosso país. É daqui para as nações, é daqui para fora. Então, isso não vai caber na sua lógica teológica, isso não vai, nem sei se existe a palavra, mas isso não vai caber naquilo que você pensa, nos seus argumentos, na sua ideologia, isso não vai caber. Deus, ele fere a gente, a nossa lógica humana. Ele fere para que ele possa propagar aquilo que ele deseja. Deus sabe o que está fazendo. Deus é Deus, nós não. Somos apenas participantes. Então, ele faz da maneira que ele quer. Ele promove aquilo que deve ser promovido da maneira que ele quer. Ele abate quem ele tem que abater. Ele quebra ministérios se tiver que ser quebrado. E acabou, ponto final. Ele faz isso. Ele é Deus. Eu não entendo a mente de Deus. Eu não entendo, mas Ele entende a minha. E Ele entende você porque Ele te formou, Ele te criou para um propósito. E o propósito não é você vangloriar,
não é você aparecer, mas é você proclamar Cristo para as nações, Cristo para pessoas, Cristo para salvação, libertação e cura. Amém? E se você crê que essa palavra, né, tocou seu coração, se você recebeu um toque do Espírito Santo sobre sua vida assistindo esse vídeo, comenta aqui, seu comentário é muito importante. Compartilha para outras pessoas, que elas possam sentir verdadeiramente, sabe, o Espírito Santo tirando elas da zona de conforto e levando para um lugar de muita abundância, de muito derramar, de muita glória. É isso que eu desejo. Eu desejo que esse vídeo chegue em pessoas específicas, para que nós juntos possamos promover a palavra de Deus, o crescimento da igreja e um grande avivamento no nosso país. Que Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoado, que o Espírito Santo comunique verdades ao seu coração, que você esqueça daquilo que passou e que você, a partir de agora, possa viver o novo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu chamado, o seu ministério, a sua família, a sua casa e tudo aquilo que leva o seu nome e sobrenome. E isso tudo para propagar o Evangelho de Cristo. Deus abençoe, foi muito bom conversar com você, eu falei muito hoje, né? Deixa aqui sua curtida, seu comentário, compartilha, tá? Um beijo, Deus te abençoe.